Olá, programa Mais Vida para você, mais uma vez juntinhos, mais uma semana, falando de fé, falando de vida, aqui com você no programa Mais Vida, já um costume nosso, podemos estar juntinhos. E nesse programa falando de fé e vida, falando das bem-aventuranças, um texto aí de Mateus, capítulo 5, nós vamos falar hoje de Mateus das bem-aventuranças. Daqui a pouquinho a gente volta conversando um pouquinho aí, então, sobre as bem-aventuranças e o bem que elas fazem em nossas vidas. Fica aí, fique juntinho, daqui a pouquinho a gente volta. Isso, o programa Mais Vida para você de volta, juntinhos aqui pela TV Mais, pela Max TV, TV a cabo, chegando até você na sua casa. Já um costume falar de fé e falar da vida. Estamos falando aí das bem-aventuranças. E talvez refletir sobre as bem-aventuranças, a gente começa usando o próprio texto de Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 seguintes. Nós vamos ver já no primeiro versículo dizendo, que Jesus estava ali com a multidão e Jesus ele sobe ao monte, os discípulos se aproximam dele e ele começa a ensiná-los. É muito significativa essa ideia do monte aqui, Jesus subirá ao monte, como nós sabemos, denota aí na Bíblia estar mais próximo de Deus. E aí, ali mais próximo de Deus, nascem os ensinamentos de Deus. Eu me aproximo de Deus, eu subo ao monte, eu me aproximo de Deus e colho dessa aproximação com Deus, dessa proximidade com Deus, eu colho daí os ensinamentos que Deus tem a me oferecer. E aí Jesus, assim que está ali no monte com os seus discípulos, e aí os discípulos, esse momento de Jesus com os discípulos, esse momento em que Jesus se dedica realmente a ensinar os seus, Jesus se dedica à catequese dos seus discípulos, à formação dos seus discípulos. E Jesus vai usar aí as bem-aventuranças para ensinar aos seus discípulos e vai dizer justamente daqueles que são os bem-aventurados, ou seja, daqueles que são os felizes. E aí ele começa a dizer o que nós temos que fazer, ele começa a nos ensinar o que nós temos que fazer para ser chamados de bem-aventurados, ou para ser chamados, ou para sermos felizes. Afinal de contas, parece que desde a Grécia Antiga, desde que a humanidade encontrar essa tal felicidade, parece que tem sido aí uma das nossas grandes buscas, E aí Jesus vem e diz assim, o que significa ser bem-aventurado, o que significa ser feliz, ou como que nós podemos fazer aos olhos de Jesus, de acordo com os seus ensinamentos, como nós podemos fazer para encontrar a felicidade. Então o texto é bonito e ele parte dessa ideia de que quando nós nos aproximamos de Deus, sobe ao monte, quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos retirar de Deus os seus verdadeiros ensinamentos que servirão para que nós possamos ser aí felizes ou encontrar a felicidade. E Jesus vai dizendo um a um no que consiste aí ser bem-aventurado, Quais são as virtudes, quais são as práticas que nós temos que ter, quais são as atitudes que nós temos que ter para sermos tidos como bem-aventurados. Então, no versículo 1, Jesus fala então dessa proximidade que nós temos que ter com Deus, para que daí possamos colher os seus ensinamentos e assim sermos bem-aventurados. No versículo 2, ele vai dizer então que Jesus começa a ensinar os seus discípulos e no versículo 3 ele já vai dizer então qual é a primeira condição para ser tido como bem-aventurado. E ele usa a primeira condição, ele vai dizer aqueles que são pobres em espírito. Ele vai dizer, para aquele que é pobre em espírito, a esse já pertence o reino do céu. Ele já está vinculado ao reino
dos céus. Então, ser pobre em espírito aqui. Talvez aqui essa pobreza em espírito está ligado muito à questão aí do desapego, né, que nós temos que trazer, que nós temos que ter, né, simplicidade, desapegado, uma vida muito tranquila, muito modesta, uma vida onde nós não vinculamos a nossa vida, né, aos apegos, sejam apegos afetivos, apegos materiais, mas que nada dentro de nós fale mais forte do que Deus em primeiro plano, Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo. Então, portanto, talvez a primeira ideia aqui é essa ideia da pobreza em espírito que está por trás disso, né? Então, buscar esse desapego parece ser aí a primeira lição que Jesus quer passar aos seus discípulos, passar aos seus, né, aqueles que estão com ele ali. Se você quiser realmente encontrar a felicidade, se você quer realmente ser um bem-aventurado, é preciso que você pratique isso, né? Que você tenha essa virtude dentro de você, a virtude do desapego, como isso faz bem, como isso te dá liberdade, como isso faz você ser mais livre, né? Como isso faz com que a tua vida possa fluir melhor, muito mais tranquila, né? Com certeza aqui trata-se de cumprirmos também o mandamento do Senhor, amar a Deus acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, porque amar a Deus nunca vai nos conduzir a qualquer tipo de escravidão, enquanto ser apegados vai nos impedir de ter uma certa liberdade, vai nos chegar a ser e nos fazer ser escravos, né? Como o apego nos torna escravos. Se sou apegado a uma pessoa, me torno escravo daquela pessoa, acabo sofrendo tanto, né? Porque às vezes aquela pessoa pode ser a pessoa que vai me trair, pode ser a pessoa que vai não me respeitar, enfim, né? A pessoa que acaba me frustrando e eu tão apegado a essa pessoa, e aí tenho uma frustração com essa pessoa, essa frustração me joga numa depressão. Então, enfim, o apego escraviza, né? O apego às coisas materiais, como isso nos escraviza, faz com que a gente se volte a vida inteira, o tempo inteiro, para ter aquelas coisas que julgamos ser mais importantes. Isso vai nos consumindo, isso vai fazendo com que a gente deixe de viver, deixe de curtir, deixe de saborear a família, os filhos, para aqueles que têm, enfim, né? Faz com que a gente conduza a vida da gente para isso, né? Diga para mim qual é o seu apego e eu direi em função do que você vive a sua vida neste mundo, né? Então, talvez quando Jesus fala assim, em pobreza de espírito, Jesus esteja querendo nos alertar nesse sentido, né? No sentido de não sermos tão apegados, mas se tivermos que ser apegados, sejamos apegados a Deus acima de tudo, porque ser apegado a Deus é ser apegado para uma vida verdadeiramente livre. Eu acho que é interessante essa ideia da pobreza em espírito. Então, o ser pobre em espírito significa ser um bem-aventurado. E parece que realmente, né, as pessoas que não são tão apegadas, parece que elas levam a vida de maneira mais serena, mais tranquila, menos afobada. Parece que não pesa tanto sobre os ombros delas a vida como tal. Você vê uma pessoa numa certa paz, uma certa tranquilidade, levando a vida com muito mais leveza, parece que muito mais feliz, né? Mesmo que às vezes, né, não tenha nada, mas leva uma vida, parece que numa leveza maior. Então parece que Jesus nos ajuda a refletir um pouquinho sobre isso e como que isso faz bem na vida prática. Não é à toa que as pessoas buscam hoje uma vida simples, né? E isso não é um ensinamento só de Jesus, mas houve na história do pensamento, né, correntes, filosofias que disseram e dizem até hoje, né, de que a verdadeira felicidade está na vida simples. Quanto mais simples for a vida, mais feliz você será, porque menos preocupado você será, né, e isso te exigirá com certeza menos sofrimento. Então, pobreza em espírito, menos apego, é um dos ensinamentos que o Senhor, uma das dicas que o Senhor nos dá para uma vida com mais qualidade. Então, que nós possamos estar atentos a essa primeira bem-aventurança. Mas Jesus não para por aí, Jesus continua ensinando, né? E ele diz assim, olha, no versículo 4 ele vai dizer, por exemplo, daqueles que choram.
E aí ele vai dizer assim, olha, você que chora, você que sofre, que você possa não se deixar vencer pelas lágrimas, pelo teu sofrimento, mas fique tranquilo, porque você será consolado. E daí o Jesus que nos ensina então a não perder a esperança nessa segunda bem-aventurança, né? Ou seja, bem-aventurados os que choram, né? Aqueles que sofrem, porque eles sofrem hoje, eles sofrem agora, mas esse sofrimento não é em vão. Esse sofrimento os fazem crescer, esse sofrimento ele vai ser consolado. O sofrimento é motivo de consolo. Ah, mas como assim sofrer consola? Sofrer consola porque sofrer acaba fazendo a gente amadurecer, acaba fazendo a gente ficar forte, acaba nos fazendo fortes, né? Eu falo assim, por exemplo, e parece que é isso o ritmo da vida, né? A gente conversa com as pessoas, até esses dias conversando com alguém, e a gente dizendo o seguinte, né? Vamos pegar um exemplo da atividade física, né? O sofrimento que é você correr, você fazer uma atividade física, mas o que isso significa? Isso significa e se reverte, né? Nos consola. Por quê? Porque a gente sabe que esse sofrimento é para trazer uma qualidade de vida melhor. Então, vale a pena sofrer nesse sentido. Vale a pena sofrer se o sofrimento é para o melhor. E aí, né, aqui Jesus diz, olha, bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados. E de fato, vamos ser consolados mesmo no sentido de que o sofrimento nosso não é em vão. De forma nenhuma é em vão. Olhar o sofrimento por esse lado é olhar o sofrimento numa perspectiva positiva. Eu acho que nesse sentido vale a pena o ensinamento de Jesus. Olhe o sofrimento numa outra perspectiva, na perspectiva daquele que te ensina, daquele que te faz ser forte na vida. Isso é motivo de consolo, isso me consola, saber que o meu sofrimento não é em vão. Muito bem, bonitos ensinamentos de Jesus, como vale para a vida as bem-aventuranças. E você fica aí que daqui a pouquinho a gente continua no próximo bloco. Já já a gente volta para continuar os ensinamentos de Jesus nas bem-aventuranças. Fique ligadinho. Isso, de volta ao programa Mais Vida para você e falando das bem-aventuranças e de como elas podem nos ajudar a ter uma qualidade maior de vida. Falamos de duas bem-aventuranças, falamos da pobreza de espírito, falamos também naqueles que choram e que serão consolados. E agora nós vamos continuar no versículo 5. Jesus fala que felizes, bem-aventurados são aquelas pessoas que aprendem a ser mansos. Bacana essa ideia, a ideia da mansidão, da serenidade. Isso é uma grande virtude, hein? Olha, no mundo de hoje tão corrido, tão afobado, tão violento, no mundo com tantas palavras duras muitas vezes, com tantos gestos rudes, no mundo, enfim, que cada vez mais vai se embrutecendo, vai se tornando um mundo agressivo, em todos os sentidos. Basta ver os nossos últimos acontecimentos, como o mundo ele vem se tornando cada vez mais agressivo, seja através aí de atentados, de terrorismo, de tantas formas de violência que nós temos no mundo de hoje. E aí Jesus vem num dos seus sermões mais famosos, né, o Sermão da Montanha. Ele vem dizer assim, ó, quando a gente chega perto de Deus, a gente aprende uma virtude fantástica, uma virtude que nos leva a sermos melhores, a sermos mais felizes, a virtude da mansidão. Mansidão é uma virtude, né? Com certeza uma virtude que nos ajuda a sermos menos violentos, menos agressivos, a tratarmos as coisas com muito mais prudência, com muito mais serenidade, com muito mais tranquilidade. Como seria diferente se antes de resolver as coisas, nós as resolvêssemos mergulhadas na virtude da mansidão? Eu tenho certeza que quantos casais, quantas pessoas, quantas famílias não teriam sido separadas, quantas pessoas não teriam se separado, quantos amigos não teriam deixado de ser amigos, enfim, quantos relacionamentos ainda estariam aí se a gente
cultivasse os nossos relacionamentos, tratássemos as coisas a partir da virtude da mansidão, que não quer dizer outra coisa que senão o quê? Tratar as coisas com serenidade, com paciência. Isso é uma virtude que nem sempre nós estamos preparados, mas é uma virtude que nos faz sermos melhores, mais felizes, porque acaba evitando tantas situações trágicas que ocorrem em nossas vidas se nós fôssemos capazes de termos essa virtude, cultivarmos essa virtude, né? As pessoas acabam sofrendo tanto, as pessoas acabam prejudicando tantas as pessoas e acabam se prejudicando justamente por quê? Por não ter essa virtude tão necessária na hora de você saber resolver um conflito, na hora de você saber tomar uma decisão, na hora de você saber dar uma resposta, na hora de você saber fazer alguma coisa, agir, né? Como mudaria o nosso agir se nós mergulhássemos o nosso agir aí nas torrentes da mansidão? Talvez, né, se a gente se comportasse assim, as coisas fossem diferentes. Virtude bacana para a vida do dia a dia. Com certeza isso nos ajudaria muito. Então, eu acho que Jesus tem razão. Bem-aventurado é o homem que age com mansidão. Feliz o homem que age com mansidão. Feliz o homem que tem essa virtude dentro dele. E você já reparou que as pessoas procuram quem tem esse tipo de virtude? Quando você está desorientado, quando você está muito afobado, agitado, a gente acaba sempre fazendo o quê? A gente acaba sempre procurando aquela pessoa que quando a gente conversa com ela, ela nos dá uma tranquilizada, ela nos faz ver as coisas de maneira mais serena, né? A gente procura isso justamente para fazer, né, para nos colocar de novo no caminho, para nos tranquilizar diante de uma situação. Então, é uma virtude. Infeliz quem não age assim, né? Infeliz daquele que é afobado, desesperado, agressivo, né? Daquele que age por ímpeto, né? Infelizmente, né? Não faz bem. E aí é por isso que o Senhor confirma para nós na palavra: muito mais feliz é aquele que tem a virtude da mansidão. Muito bem, mas continuando, né, no versículo 6 de Mateus, capítulo 5, seguintes, no versículo 6, Jesus fala daí de uma outra virtude, é a virtude da justiça. Bem-aventurado aquele que tem fome de justiça, porque deste já é o reino de Deus, já pertence ao reino de Deus. Como Deus dá valor a essa questão da justiça. Aliás, o tema da justiça é um dos temas mais recorrentes dentro da palavra. Deus, né, no Antigo Testamento chega a ser comparado como Deus da justiça. E aí a justiça é uma virtude fundamental para Deus. Bem-aventurado o homem que é justo, né? Aí, o que é ser justo aos olhos de Deus? Ser justo aos olhos de Deus certamente é ser misericordioso. O homem justo é o homem misericordioso, é o homem que trata as coisas não com dureza, né? O homem que trata as coisas não com tanta rigidez, mas o homem que sabe ser manso, que sabe tratar as coisas com uma certa equidade, que sabe tratar as coisas com certo equilíbrio. Aqui ser justo, então, nós podemos dizer que justiça aqui, né, significa misericórdia, a justiça da misericórdia, porque há uma diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. Na justiça dos homens o que impera é a lei, e se a lei não for cumprida não existe justiça. Mas na justiça de Deus é mais do que cumprir a lei, é cumprir o amor, é cumprir a misericórdia. E aí você tratar as coisas com misericórdia, tratar as coisas com equilíbrio, é saber colocar sempre a vida humana em primeiro plano, não é a lei pela lei. Por isso, né, que nós possamos colher do Senhor esta virtude, a virtude da justiça. No mundo tão marcado por injustiças, né, e as injustiças aqui elas decorrem justamente da forma como nós nos tratamos uns aos outros. E aí o Senhor diz, olha, uma forma de você corrigir os relacionamentos
um para com o outro, para nós corrigirmos os grandes males da nossa sociedade, é nós sermos justos com as coisas. Nesse sentido, o mundo precisa muito mais de justiça. Não adianta a gente ficar falando de paz se não falarmos de justiça. Para alcançar a paz, é preciso antes que nós sejamos justos. Se não formos, dificilmente atingiremos a paz. Então, portanto, que nós possamos escolher do Senhor mais essa virtude. Bem-aventurado o homem que tem sede da justiça, afirma Jesus nas bem-aventuranças. Muito bem, e continuando aí no versículo 7, uma outra virtude que aos olhos de Deus faz o homem ser feliz, que é justamente aquela tão propagada pelo Papa Francisco agora, inclusive no ano, né? O ano da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes terão o reino de Deus. E é claro, misericórdia é perdão ensinado no Pai Nosso, né? Que nós rezamos tantas vezes. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus que diz, né, quantas vezes se deve perdoar? 70 vezes 7. Jesus que diz a pecador, olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, eu te perdoo, vai, não peques mais. O pai do filho pródigo que perdoa o filho quando volta para casa. Enfim, misericordioso, bem-aventurado o homem que tem a capacidade de perdoar. O homem que tem a capacidade de perdoar é um homem que não carrega mágoas dentro dele. E isso é tão importante para a vida. Porque uma vida a gente só toca ela bem, a gente só segue ela bem quando a gente não carrega certos tipos de pesos nos nossos ombros, nos nossos corações, nas nossas vidas. Com certeza. E por isso que é um bem-aventurado. A gente não percebe isso. A gente, às vezes, por causa do nosso orgulho, o que a gente faz? A gente fica ali mergulhado no orgulho, não vou perdoar, não quero perdoar, fez muito mal para mim, não aceito, não admito, por isso não vou perdoar, odeio mesmo, tenho rancor mesmo. E a gente acha que fazendo assim, a gente vai poder tocar a vida da gente de forma tranquila, de forma com que ela siga o seu curso sem maiores problemas. Doce engano, né, fazemos quando pensamos assim. Porque é justamente ao contrário. É quando eu não carrego mágoas, é quando eu não carrego raivas, é quando eu sou capaz de seguir pela vida sem nenhum ressentimento. Por quê? Porque se eu sigo com ressentimentos, se eu sigo com mágoas, a energia que eu poderia investir para que a minha vida fosse uma vida propositiva, eu estou gastando lá sentindo raiva, sentindo ódio, planejando muitas vezes pagar o mal com o mal, remoendo, não esquecendo. Então toda a energia que seria para eu poder ter uma vida melhor, fazer com que a vida dos meus filhos fosse melhor, da minha família fosse melhor, da minha sociedade fosse melhor. Não, eu estou gastando toda uma energia interior, todo um esforço de vontade. Estou gastando na vontade de sentir raiva, na vontade de sentir mágoa, na vontade de pagar o mal com o mal. Por que não gastar toda essa energia na vontade de seguir uma vida e fazer ela dar certo? Mas nós não, né? Não segue tranquilo, não seguimos tranquilo. E é por isso que eu disse, quem segue carregando pesos, segue com uma vida muito mais lenta, muito mais difícil, né? Uma vida que dá muito mais fadiga, uma vida que cansa muito fácil, muito rápido. Por isso, Jesus com certeza sabia do que ele estava falando. Bem-aventurado os misericordiosos. Por quê? Porque seguirão uma vida de maneira muito mais tranquila, de maneira muito mais fácil de ser vivida. Serve para a vida, como serve para a vida a lição de aprender a perdoar as pessoas. E perdoar as pessoas não significa, por exemplo, que você vai aceitar o erro das pessoas, né? Jesus mesmo diz, né, que ele perdoa o pecador, mas o pecado continua, né? As consequências do pecado continuam, isso ninguém vai apagar. E perdoar não significa dizer que a pessoa, significa aceitar o que a pessoa fez, de maneira nenhuma, né? Aquela mãe que diz assim, olha, eu perdoo meu filho, mas o erro que ele cometeu eu nunca vou aceitar, ele está errado, ponto e basta, mas eu o perdoo, né? Eu acho que é nesse sentido. Muito bem, chegando ao fim do programa de hoje, no próximo a gente continua as próximas bem-aventuranças, né, porque são fantásticas para nos ensinar a ter uma qualidade de vida
pouco melhor, né? Claro, com certeza. E nós vamos ficando por aqui. Mas antes, né? Daqui a pouquinho a gente volta para poder fazer a bênção final do programa Mais Vida de hoje. Fique aí, daqui a pouquinho a gente volta com a bênção. É isso aí, programa Mais Vida voltando para a gente poder encerrar com esse momento, com a bênção, com esse espaço dedicado à Nossa Senhora de Fátima, aqui da Paróquia Nossa Senhora de Fátima do João Paulo. Então eu vou pedir a Deus que Ele te abençoe no dia de hoje, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Senhor, Deus de bondade, abençoe os teus filhos e filhas, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, cobrindo das bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e lembre-se, não é você que vive, mas é Deus que vive em você. Até a próxima.